Eu quero convidar os irmãos que estão aqui para se colocar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia Sagrada, a nossa fonte única de inspiração divina sobre esses dias que nós vivemos. Abra aí ela comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e nós faremos a leitura do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42. Se os irmãos acharam, digam amém. Quem está aqui se coloca de pé em reverência à palavra de Deus. E a palavra vai nos dizer desta forma: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, nós já oramos de joelhos, nós já pedimos ao Senhor para que as vidas sejam alcançadas através da Tua misericórdia. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós entendemos que somos pequenos, nós entendemos que dependemos do Teu amor. Nós estamos nessa noite prostrados diante dos Teus pés. Nós estamos aqui pedindo que a Tua misericórdia, ela não fique somente aqui conosco, mas que ela possa, através deste culto que está sendo transmitido, ela possa entrar em cada casa neste momento, que haja a presença do Teu Espírito Santo, assim como está aqui neste lugar, que também dentro deste lar, dentro desta casa, o Teu Espírito Santo esteja encontrando morada, o Teu Espírito Santo esteja encontrando corações que estão pedindo socorro, e que o Senhor chega com socorro. Nós cremos na Tua palavra, a Tua santa palavra foi lida, então faz com que através desta palavra nós possamos nesta noite receber do Senhor a orientação, receber do Senhor aquilo que temos que receber, que precisamos receber. Então não nos deixe só, mais uma vez te pedimos, fale conosco, para a glória do Teu santo e do Teu bendito nome nós pedimos e nós te agradecemos. Amém, Senhor, glória a Deus. Os irmãos tomem seu assento. Se tem algum irmão que chegou agora, nós fizemos a leitura de Atos capítulo 2 e os versículos 42. Meus irmãos, nós temos vivido os dias de tantas coisas acontecendo. São dias onde nós estamos realmente passando por dificuldades jamais pensadas. Nenhum de nós, nenhum governo imaginava. Eu estou falando numa ótica geral. Nós sabemos que existem muitas teorias sendo ditas e faladas, mas nenhum de nós esperávamos que chegaríamos ao fim de novembro com tantas coisas acontecendo ao nosso redor. E nós precisamos ter uma coisa que está em falta hoje, que é perseverança. Perseverança quer dizer não parar. Perseverança quer dizer continuar até o fim. Se eu e você não entender que para continuar é preciso ter perseverança, pode ser que nós vamos parar em qualquer momento. Mas se nós estivermos com um alvo definido, se nós estivermos com a direção definida, nós vamos entender que é preciso perseverar. E você nunca encontrará alguém tendo que perseverar naquilo que é fácil. Ninguém precisa perseverar naquilo que é comum. Quando você está com sede e tem um copo de água na sua frente, você não precisa de uma perseverança. Você apenas faz uso daquele copo com água e você toma e mata a sua sede. A perseverança é quando você está com sede, é quando você não sabe aonde tem água, mas você não para de procurar até achar. Nós temos que nessa noite colocar dentro do nosso coração que é preciso perseverar. Se eu e você não perseverar, nós vamos desistir de fazer o bem, nós vamos parar. Se eu e você não perseverar, nós não vamos receber o que estamos pedindo hoje. Abra sua Bíblia por gentileza comigo. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas, da Galácia, na carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 6,
E no versículo de número 9, onde o apóstolo vai nos dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, escute essa palavra, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A palavra de Deus vai dizer para eu e você tomar atenção e não se cansar de fazer o quê? De fazer o bem, não se cansar de fazer a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, não se cansar de estender a mão. E Ele dá uma razão: porque a seu tempo. Não adianta querer colher quando ainda não nasceu, não adianta querer colher quando é tempo de plantar. Se nós não entendermos que tudo vai acontecer no seu tempo, nós vamos desfalecer. E se nós desfalecermos, o apóstolo vai dizer: vocês vão receber se vocês não desfalecer. Se você não desistir, você vai colher o que você está plantando. E é por essa razão que nós temos que não nos cansar de fazer o bem, para que no tempo certo nós possamos colher aquilo que nós plantamos. Mas é preciso nessa noite não desfalecer, meus irmãos. Num tempo que tantas pessoas estão desistindo, eu quero te dizer nessa noite: é dia de você olhar a circunstância, entender a circunstância e crer que quem prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando nós vamos no texto bíblico, nós vamos ler sobre Josué. Abra sua Bíblia. E Deus dá uma ordem para Josué. Josué, ele recebe uma ordem de perseverar. Josué vai receber uma ordem de continuar, ainda que nada esteja favorável à sua vida, aos seus projetos. E quando você abre a Bíblia em Josué, no capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 6 e também do versículo 9. A palavra diz que Deus, Ele vai até Josué e Ele diz assim para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. E no versículo de número 9, o Senhor vai repetir para ele, e o Senhor vai lhe dizer: não te mandei eu, Josué? Esforça-te e tem bom ânimo, não se pasme, não te espante, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo, por onde quer que andares. O Senhor vai até Josué e fala: Josué, não vai ser fácil, Josué, vai ter dias que vai ser difícil, mas eu estou te dizendo que se você se esforçar, e se você tiver bom ânimo, você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi. Nós temos que parar nessa noite e ver como estamos, porque o Senhor disse para que eu e você cresça nas suas promessas. Jesus vai nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus está dizendo: não parem por causa das aflições. Jesus está dizendo: não deixe de continuar por causa das aflições. Porque muitas pessoas hoje estão paradas, meus irmãos. Muitos desistiram porque a aflição o venceu. E quando Deus fala com Josué, Deus vai dizer algo para ele, que eu e você temos que ouvir Deus falando comigo e com você. Que Ele vai dizer: Josué, não foi eu que te mandei? E nós podemos lembrar de Cristo falando: no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a acusação, eu venci o pecado, e o pecado não pode tirar aquilo que eu deixei para vocês. Então tenham bom ânimo. E Deus vai dizer a Josué: Josué, não foi eu que te mandei, Josué? Se esforça, Josué, tem bom ânimo, Josué. E Ele vai dizer algumas coisas: não se pasme,
Não fica com espanto, Josué. Ele vai dizer: Josué, porque eu sou contigo, eu vou estar com você, Josué. No meio da peleja, eu vou estar contigo. Olha o que ele diz para Josué: nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo. Mas aonde Deus é comigo? E ele diz a Josué: por onde quer que você andar, aonde chegar a planta dos teus pés, Josué, eu estou com você. Não precisa ficar com medo do tamanho das dificuldades, não precisa ficar com medo do tamanho das más notícias que chegarão, porque eu, o Senhor, aqui na Bíblia está escrito Senhor com caixa alta. Isso quer dizer o quê? O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o que manda e o homem tem que obedecer, o que olha para o mar e fala: calma-te, mar, o que olha para o vento e fala: calma, vento, e eles precisam obedecer. E talvez nós nessa noite estamos esquecendo que esse Deus é o nosso Deus. Talvez nós estamos esquecendo que essa palavra é para mim e para você nessa noite. E se eu e você se esquecer, nós vamos se desanimar, nós vamos começar a ter medo do que há por vir no amanhã, nós vamos começar a imaginar que a desgraça será maior do que a esperança. Mas nessa noite, em nome de Jesus, independentemente de como você veio, de como você está, creia nessa palavra, não temas, mas tenha fé e acredite que Deus está com você. Pastor, mas eu fui por tantos lugares. Ele diz: eu estarei contigo aonde você andar. Se você está no Brasil, Ele está com você. Se você está na Itália, Ele está com você. Se você está dentro de casa, Ele está com você. Se você tem tido medo do coronavírus, aonde você entrar, Ele está com você. Não precisa temer. Creia nessa noite que Ele é poderoso para operar um milagre. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender o que é perseverar. Nós não queremos mais perseverar, irmãos. Nós jogamos a semente hoje e queremos que no outro dia já tenha fruto. Mas existe um tempo certo. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Então nessa noite saiba que se você está no tempo de plantar, vai chegar o tempo de colher. Se você está no tempo de semear, vai chegar o tempo de colher. Mas você precisa estar vivo até lá. Você precisa estar vivo até lá. Então anima o teu coração, anima a tua alma e fala: Senhor, me faz ter paciência para esperar a colheita que o Senhor prometeu. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel. Vamos ler o versículo de número 12, 17 e 18. 1 Samuel capítulo 1, os versículos de número 12, o 17 e o 18. A palavra de Deus diz assim: sucedeu que, perseverando Ana em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. E no versículo 17: então respondeu Eli e disse: vai em paz, Ana, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim Ana se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Essa história é famosa. Eucana tinha Ana e tinha Penina, e a Bíblia vai dizer que Penina tinha filhos, só que Ana era estéril. Ana não gerava, e por isso Ana era triste, Ana era amargurada. O seu marido chega e fala: mas eu não sou um marido bom, eu não estou te dando tudo o que você quer, eu não sou melhor do que 10 filhos. E mesmo assim, Ana era triste. Mas Ana toma uma decisão, e ela diz: eu vou perseverar na oração. E o texto vai dizer que, perseverando ela na oração,
Sabe o que é se perseverar? É ir contra tudo e contra todos. É tudo o contrário, mas o teu joelho está dobrado e você dizendo: eu estou de joelho perante o meu Senhor. E perceba que o texto bíblico diz que Ana estava de joelho diante do Senhor e está em caixa alta de novo. Aqui o texto está dizendo, ela não estava de joelhos perante ao mundo, ela não estava de joelho perante as situações, mas ela estava de joelho perante aquele que tem poder de fazer a qualquer momento a estéril ser mãe de filhos, aonde não tinha nada, vai nascer, aonde não tinha condições físicas, condições clínicas, o Senhor tem poder de fazer nascer. Talvez nós nessa noite estamos olhando o cenário e já está definido, porque o texto define: Ana era estéril. Como uma estéril vai ficar orando para ter filho? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Pastor, mas não existe o que eu quero. É por isso que você vai continuar orando pelo que você quer. Pastor, não tem solução para o projeto que eu fiz. É por isso que você vai continuar orando, mas não diante do mundo, mas diante do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Meus irmãos, nós não servimos um Deus diferente. Eu sei que no tempo presente, eu entendo que no momento presente que vivemos, muitos estão pegando a letra e simplesmente lendo e limitando Deus, e deixando Deus como somente aquele que guia as condutas. Mas nós temos que entender que a Bíblia está registrando muitas situações que Deus interfere. Deus quer se relacionar na minha e na sua vida, mas é preciso fazer que nem Ana. Quantas pessoas oraram pela salvação do seu filho uma semana? Quantas pessoas oraram para a porta de emprego abrir por uma semana? É por isso que eu não sou tão a favor da campanha, porque a pessoa faz a campanha, depois da campanha, se não acontece nada, ela está decepcionada. Ela faz a campanha e depois da campanha, se ela recebeu, ela também some. Mas nós temos que entender que é vencedor aquele que persevera, e a Bíblia vai dizer que Ana perseverou, e quando o profeta olha para ela, o sacerdote olha para ela, a Bíblia diz que no versículo 17 ele diz: vai em paz. Então nessa noite, não deixe que nada tire essa certeza do seu coração. Não deixe que essa certeza saia do seu coração nessa noite. O sacerdote ali vai dizer o seguinte: vai em paz, e o Deus de Israel, Ele te conceda a tua petição que lhe pediste. Eu quero chamar você nessa noite para um compromisso. Eu quero chamar você nessa noite para uma responsabilidade. Eu quero pedir para você ir em paz nessa noite. Vá em paz, e que Deus realize a tua petição. A Bíblia diz que ela vai embora pelo seu caminho e ela vai comer, e diz que já não era mais triste o seu semblante, a tristeza já tinha ido embora. Quando você põe a fé no coração, quando você entende que Deus responde, você se alegra no meio da escassez. Ela foi embora, mas ela ainda era estéril. Quando ela sai, ela ainda sai na mesma situação, mas ela já estava com a semente da fé no coração. Antes da semente entrar no ventre, a semente da fé entrou no coração. Talvez hoje, para você receber a semente que você quer, você tenha que deixar a semente da fé entrar no teu coração e brotar, e trazer para a sua vida alegria no meio da tristeza, paz no meio da guerra, e esperança no meio do caos. É preciso perseverar. A Bíblia vai dizer, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 1. Eu quero ler com você, para você ver que a perseverança, ela não é sinal de está tudo bem. A perseverança não é porque vai tudo bem.
A perseverança não é porque tudo deu certo. Jeremias capítulo 1, o versículo 17, nós vamos fazer a leitura até o 19. A palavra de Deus vai dizer assim: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que eu ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí eu queria que você fosse agora no capítulo de número 20, Jeremias. Eu quero que você vá aí no capítulo 20. Vamos fazer a leitura do versículo de número 2. Depois nós vamos fazer a leitura do 7 ao 11. Lembre-se das palavras que Deus já falou para Jeremias. E o texto vai dizer: E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, o qual está na casa do Senhor. Agora versículo de número 7. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zombam de mim. Porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio ou vergonha para mim, eu ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, a terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Nós vemos o profeta recebendo uma palavra de Deus dizendo: olha, vai, fala tudo o que eu te mandar, mas não tenha medo, porque eu vou ser com você. Eles não vão resistir você. E a Bíblia diz que Jeremias começa a pregar o Senhor, e neste momento Pazur fere Jeremias. Jeremias é colocado num poste, é preso e fica como um espetáculo para o povo, porque estava fazendo a vontade de Deus. Escute isso nessa noite. Aí a Bíblia vai dizer que ele diz: Senhor, eu fiquei dominado pelo Senhor. O Senhor realmente é mais forte que eu. E ele diz: olha, eu não quero mais falar dele, eu não vou mais falar o que está dentro de mim que Deus colocou. Mas o profeta fala: eu não pude guardar, dentro de mim está queimando até nos meus ossos,
eu não suporto mais ficar calado, eu vou ter que entregar o que Ele me mandou. E Ele, mesmo sofrendo, mesmo na dificuldade, mesmo com dor, Ele vai e declara a palavra do Senhor, e Ele diz: Senhor vai ser comigo. É preciso, meus irmãos, persistir no que Deus está falando. É preciso crer no que Ele falou com você, o que Ele já disse a seu respeito, o que Ele já disse ao nosso respeito. Mas é preciso ter perseverança. E a igreja primitiva nos deixa um recado. A igreja primitiva nos dá uma lição. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de número 42, a Bíblia diz, e eu quero que você volte lá em Atos capítulo 2 e o versículo 42 para a gente ler junto, para você ficar ciente do que a palavra diz. E perseveraram. É importante saber o que aquela igreja fez, porque essa igreja, ela vai ensinar eu e você nessa noite. A Bíblia diz que aquela igreja perseverou, e aqui eu queria que você voltasse a lembrar o que é perseverar. Perseverar é ir contra tudo que está se opondo ao que Deus falou. Perseverar é insistir mesmo sem estar vendo o que você tanto almeja. E eles dizem o seguinte, existe uma sequência aqui escrita, e vai dizer que eles perseveraram. Primeiro, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quer dizer que não era fácil a doutrina. Quer dizer que a doutrina que estava sendo pregada não era simples, porque ela tinha vindo de Deus. O próprio Cristo tinha deixado o modelo, e os discípulos estavam ali propagando a doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus vai dizer: perdoa. A doutrina de Jesus vai dizer: ama. A doutrina de Jesus vai dizer: se santifica. A doutrina de Jesus vai dizer: ama o próximo como a ti mesmo. A doutrina de Jesus vai dizer: ame a Deus sobre todas as coisas. E para o homem carnal isso é difícil, mas a Bíblia diz que eles, sabendo que é difícil, eles se juntaram e eles perseveraram na doutrina. E eles falaram: não, é difícil, mas pelo poder que há do Espírito Santo, nós iremos conseguir, nós iremos lutar, mas nós não vamos desistir. E hoje, quando falamos de doutrina, muitos fogem, muitos aboliram essa palavra, e até alguns acham que doutrina é usos e costumes. Alguns colocaram o uso e costume como doutrina, mas a doutrina vão ser os ensinos de Cristo para uma geração como a nossa. E nós só vamos conseguir ser unânimes e perseverar se nós estivermos baseados na doutrina de Jesus. E não pense que vai ser fácil, mas Ele disse: eu vou mandar um ajudador para vocês, eu vou mandar um Espírito Santo para vocês, Ele vai convencer vocês, é Ele que vai vir falar da justiça, do pecado, da salvação. Ele vai consolar vocês quando vocês não conseguirem por algum momento e falharem. E quando vocês estiverem tão fracos que não conseguirem falar, Ele vai subir até o trono e Ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Mas é preciso eu e você perseverar na doutrina. E como eu persevero na doutrina? Lendo a Bíblia Sagrada, não deixando de lado os ensinamentos. Mas a Bíblia diz também que eles perseveraram também na comunhão. E eles olharam a situação e falaram: é difícil amar esse irmão, é difícil congregar com essa pessoa, é difícil perdoar esse irmão, mas nós precisamos ter comunhão. E a Bíblia vai dizer que eles começam a perseverar na comunhão.
E eles começam a se perdoar uns aos outros, eles começam a amar uns aos outros. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando há comunhão, ele tem liberdade para trabalhar. Porque Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai dizer o seguinte: se não tiver amor, cessa a profecia. Se não tiver amor, cessa a cura. Mas se o amor está entre nós, o Espírito Santo cura, liberta, transforma e nos faz viver o melhor de Deus sobre nós. Só que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós teremos que perseverar. Você vai ter que falar: eu preciso perseverar, porque o Cristo disse: eu preciso amar o meu próximo. Comunhão quer dizer koinonia, quer dizer todo mundo com bem comum. Só que hoje cada um de nós tem uma necessidade particular, e a minha necessidade particular, ela está acima da necessidade comum da igreja. Então eu não estou preocupado com o meu irmão, estou preocupado comigo. Mas nessa noite precisamos perseverar na comunhão. É difícil, mas é por isso que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. E quando nós somos unânimes, nós não temos como não ser feliz, porque nós tiramos todas as artimanhas do diabo do nosso meio. Mas é preciso ser perseverante. E o texto diz que eles também perseveraram no partir do pão. Aqui tem uma discussão teológica sobre a Santa Ceia, mas eu não quero me atentar a isso hoje. Eu quero dizer o seguinte: se eles tinham comunhão, eles podiam partir o pão juntos. Ninguém senta numa mesa com quem não tem comunhão. Ninguém convida para jantar na sua casa quem você não tem comunhão. Mas a Bíblia diz que essa igreja nos ensina que eles perseveravam em ter comunhão, que eles perseveravam no partir do pão, no dia a dia. Sabe o que é partir do pão? É o dia a dia estar junto, é suprir uma necessidade do outro, e é também se chegar juntos à mesa do Senhor, pegar o pão, partir e dizer: Ele veio, Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está entre nós, e breve Ele voltará. Glória ao Senhor. Mas para isso é preciso perseverar. E o texto diz que eles perseveraram no partir do pão, e eles perseveravam também nas orações. Eles perseveravam não na oração. Aqui tem um detalhe: eles não perseveravam na oração, eles perseveravam nas orações. Sabe o que é isso? Nós estamos orando, eu recebi o meu milagre, eu continuo orando, porque o Glaucio tem que receber o milagre dele, o Luciano tem que receber o milagre dele, a Sara tem que receber o milagre dela, e assim por diante. Todos nós vamos orando até que cada um de nós receba o nosso milagre, mas é preciso perseverar. Mas nós somos às vezes fracos na oração. Ninguém consegue ter intimidade com quem não conversa. Você pode me ver, você que está em casa, que talvez nunca nos conheceu, você não tem liberdade. Você conhece, mas você não tem intimidade. A intimidade vem com a convivência. A intimidade vem com o falar, com o conhecer. E a oração nos faz ser íntimos de Deus. A oração vai nos fazer ser íntimos de Deus. A oração vai nos fazer chegar diante de Deus com confiança e muita ousadia para dizer: eu sei que Tu estás aqui, eu sei que Tu estás me ouvindo, e eu quero receber do Senhor o que eu preciso. E a Bíblia diz que essa igreja também perseverava na oração. E abra sua Bíblia, Atos capítulo de número 4, o versículo 31. Olha o que acontece quando perseveramos na oração.
E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Quando nós oramos, nós somos cheios do Espírito Santo e nós somos capacitados para anunciar o Evangelho de Jesus com ousadia, não com temor, mas com ousadia, para dizer: Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te dá nova chance nessa noite, Ele te capacita nessa noite. A oração, ela tem que ser parte da nossa vida. Quando você vai em Atos capítulo 6, o versículo de número 4, a Bíblia diz que os discípulos tomam uma decisão. Eles precisavam pregar o Evangelho, mas tinha muita gente, e tinha que se dividir comida, tinha que fazer tantas coisas. Aí eles dizem o seguinte: mas nós vai fazer o quê? Perseveraremos e insistiremos na oração. Glória seja dada ao nome do Senhor. E na palavra de Deus, nós vamos insistir, nós não vamos parar de orar enquanto o milagre não chegar, nós não vamos parar de ler, de orar e de pedir ao Senhor que revele a sua palavra aos quatro cantos dessa terra, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja adorado, para que homens e mulheres sejam libertos do pecado, do vício, da prostituição e de tantos males que está cercando essa geração. Mas eles dizem o seguinte: nós vamos perseverar, nós vamos estar ali todo dia, nós vamos estar lá todo dia Deus, o Senhor vai me velar, todo dia o Senhor vai me encontrar ali de joelhos, pedindo, e orando, e lendo, e falando que Tu és o Senhor. Quando a gente vai em Atos 9, no versículo de número 11, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele vai falar a Ananias, e Ele vai dizer o seguinte: Ananias, levanta-te e vai na rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo estava falando com Deus. Aleluia. E o Senhor manda aquele homem ali e diz: olha, vai lá, porque ele está orando, ele está pedindo, ele está querendo mudar de vida. Ele era um homem. E Ananias fala: Senhor, mas esse homem vai me matar. Vai não, porque na oração eu já revelei para ele que vai chegar alguém por nome Ananias e vai fazer ele ver de novo. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 12, e o verso de número 5. A Bíblia vai nos dizer: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, ela fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, Herodes estava planejando matá-lo, estava todo o cenário pronto, mas a Bíblia vai dizer que a igreja estava fazendo contínua. O que é isso? Estava perseverando na oração. A igreja não parou de orar. O cenário era totalmente desfavorável. Alguém podia dizer: parem de orar. Alguém podia dizer: vocês não já viram que Tiago foi morto? Parem de orar. Vocês não viram que Pedro está preso e tem portas fechadas? Vocês não já viram que Pedro está cercado por guardas? Parem de orar. Mas a igreja não para de orar, a igreja continua a orar, e o milagre acontece. A Bíblia diz: ninguém podia entrar. Ninguém pode entrar na tua causa, mas Deus pode mandar um livramento e você ser livre nessa noite. Ninguém tem acesso, mas Deus tem acesso. Talvez hoje a tua situação é isso.
É uma situação que ninguém tem acesso. Mas se a igreja continuar orando, o Senhor pode bradar do céu, e Ele manda um anjo, e o anjo entra, e aonde ninguém tinha acesso, Deus tem acesso. Deus pode falar, Deus pode mudar, e as portas que estão fechadas hoje, elas podem ser abertas hoje, e você talvez pense, é um sonho, e o anjo vai falar para você: agora eu já abri a porta, pode andar. Então, em nome de Jesus, nessa noite, persevera na oração, persevera na doutrina, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, mas persevera também na oração. É um tempo que temos que perseverar. Quantos não querem mais perseverar? Mas, meus irmãos, eu digo para você de todo o meu coração nessa noite: nós vamos vencer, nós venceremos, não porque somos, mas porque fiel é o que prometeu. Mas eu preciso perseverar. Fique de pé nessa noite, por favor, você que está aqui. Nós temos que perseverar. É um tempo que, se eu e você não perseverar, pode ser que nós venhamos a desistir. Mas se eu e você perseverar em conhecer tudo o que Jesus disse, se eu perseverar em ter comunhão com o meu irmão, se eu perseverar em dividir o pão e comungar e ceiar e ser apto ao reino, e se eu perseverar na presença do Senhor, eu vou receber do Senhor o que eu tanto estou pedindo. Que Deus abençoe os irmãos.